Olá pessoal, Denise da Conectarium, sejam muito bem-vindos. Queria deixar uma mensagem aqui inspirada pelo aspecto protagonista de 21, que é essa briga do velho e do novo. Urano e Saturno em tensão ao longo do ano todo. Vou dar aqui as datas de pico, mas queria convocar você e dizer que acho que o mundo nunca precisou tanto de nós, de você, de mim, de todo mundo. Depois que as bases foram rompidas em 20, em 21, de 21 em diante, eu diria, né? E para sempre, e sempre deveria ser assim, a gente convocado para reconstruir as nossas bases. Esses dois planetas, Saturno e Urano, a tradição e a renovação, ambos regem Aquário, que é o signo que está super acionado no céu. Desde o ingresso de Júpiter e Saturno no final do ano, né, o grande encontro, a grande conjunção dos planetas sociais, lá em dezembro de 20, nós entramos numa nova era, né, numa fase, para não ficar polêmica a palavra era, numa fase, numa década extremamente aquariana, onde o novo, o olhar coletivo, o olhar distributivo, o olhar para a comunidade, para a fraternidade, todo o tema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, estão super latentes, vibrando em nós de uma forma muito intensa. O que a gente tem também no céu, para equalizar, e é disso que eu queria falar, é a tensão com Urano, que é o outro regente de Aquário. Saturno é o antigo na astrologia tradicional, até a descoberta de Urano. Ambos, né, são regentes. E o Urano, por sua vez, está em Touro desde 2018, de 2018 até 2026. A gente tem um desafio, né, apesar de Saturno reger Aquário, Saturno traz e onde o signo que ele rege, normalmente ele está bem posicionado em Aquário, de qualquer maneira, tem um antagonismo aí entre estruturar, entre auditar, num signo que gosta de liberdade, gosta de saltos, de velocidade, que é Aquário. Urano, rápido e veloz, num signo que gosta de manutenção, de preservação, de garantias, de estabilidade, que é Touro. Então, eu queria convidar você a pensar primeiro, a gente ressignificar o que é tensão. Tensão no céu é um aspecto de 90 graus, um paredão, ou a gente pode pensar nele, eu prefiro, como um degrau, como um local onde a gente se dá com uma bifurcação e a gente tem que olhar e achar um caminho do meio. A gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que agir, criar esse movimento. Então, a tensão tem uma razão de ser e as eventuais divergências, coisas que não são coerentes, vem trazer para a gente diferentes camadas de olhares, de percepção, de escolhas. Então, nós temos aqui alguns recados importantes, né? O Saturno em Aquário pedindo para a gente como estruturar essa nossa singularidade, a nossa autenticidade, o que é original em nós. Então, Aquário, vamos pensar nessa estruturação Saturno num signo de Aquário. Então, a função do planeta, né, de estruturar, de criar alicerce, criar responsabilidade frente aos temas aquarianos, que são comunidade, liberdade, grupos, o altruísmo de Aquário, né, que é olhar para o todo. O símbolo do signo é o aguadeiro, né, que carregava aquela ânfora como um vaso com água para distribuí-la. Então, a visão de distribuição, de igualdade de Aquário, como estruturar, como trazer isso com responsabilidade. Então, Saturno vem auditar, testar. A moda saturnina é o teste para ver se tem envergadura, para ver se de fato é forte. Então, de alguma forma, a passagem de Saturno por Aquário cerceia a liberdade, vai tolir de alguma maneira a liberdade para nos fazer mais fortes, né? Então, o primeiro ingresso, que foi rapidinho lá em março de 20, que ele ficou final de março até julho, mais ou menos, uma passagem rápida por Aquário, nós já sentimos que foi o início da quarentena. Mas tudo isso a gente olha num olhar mundano, né, do que a gente viveu ou vive, e acho que o convite bacana da astrologia é a gente poder olhar o que está por baixo disso, né? Qual é a intenção, o motor da função saturnina, que é trazer um rigor, uma exigência,
uma frustração que seja para que a gente possa ficar mais forte nos assuntos de grupo, de ecossistema, de coletividade. Nessa briga entre Aquário e Touro, a gente tem uma forte proeminência, uma vitória, né, de Aquário pela quantidade de planetas ali. Nós temos o Saturno e o Júpiter, né? Daqui a pouco ele vai fazer uma passagem rápida por Peixes. E temos o Saturno, Júpiter e com uma força, né, muito grande, que foi essa conjunção. E o Urano em Aquário, o Urano em Touro, fazendo essa disputa entre esses dois. Então, como a gente pode estruturar a autenticidade, estruturar esse coletivo, e aí estruturar a nossa rebeldia, né? É uma luta contra o status quo, né? Então, esse elástico vai estar esticado, especialmente nas passagens pelos signos fixos, que estão tendo um chamamento, né? Então, Touro, Escorpião, Aquário e Leão estão mais chamados para fixar essas novas ideias, para fixar essa reconstrução. Se nos signos cardinais, os iniciadores, que tem a ver com o início das estações do ano, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, como nós tivemos uma força muito grande no signo de Capricórnio, por oposição Câncer também nos últimos anos, especialmente em 20, nós tivemos um iniciar de novas estruturas, que agora é a vez dos signos fixos fixarem, criarem alicerces, fazerem de uma forma estruturada. Do outro lado da disputa, a gente tem o Urano em Touro, como eu estava dizendo, que vai ter o desafio de uma função uraniana que é salto, velocidade mental, né, eletricidade, alternância, surpresas, né, a própria posição astronômica de Urano, né, ele tem uma inclinação de 97 graus, então ele já é excêntrico até na sua própria posição astronômica. Ele faz isso simbolicamente também, trazendo alternância, surpresa, numa qualidade de signo que é Touro, que não gosta da surpresa, gosta da manutenção, gosta da estabilidade, gosta de saber onde está pisando. Então a gente está tendo que ver, equalizar que recursos são esses, porque Touro está sendo convidado, nós coletivamente, com essa passagem, a renovar o nosso entendimento do que simboliza Touro. Então, que simboliza, né? Economia, recursos, alimento, corpo físico, as sensações, né? O mundo das sensações, a permanência, persistência. Então, como que eu divido esses recursos, Touro, de uma forma equânime, fraterna, Aquário? Será que eu tenho que abrir mão de alguma parte desse recurso para ser mais distributivo? Será que a gente tem que abrir mão daquilo que a gente tem, Touro, para alcançar metas a longo prazo e atingir os nossos objetivos de planos e futuro, que é Aquário? Como que a gente equilibra essas frentes que são, por si só, desafiadoras nas suas naturezas? E aí que eu convido você a pensar em reconstrução, a pensar em criatividade, que é Aquário, e a gente abrir várias camadas de possibilidades. A gente tem uma tendência a querer categorizar e ser isso ou aquilo. Aquário e Urano vem fazer o convite do e. Que mais a gente pode pôr aí? Né? Então, singularidade, originalidade, ao mesmo tempo que a gente repensa economia, ganho, alimento, produção, agricultura, economia no sentido de novas economias, novas moedas, novas formas de troca, né? Que é o Urano em Touro. Novas frentes sensoriais, como a Terra está estruturada em termos de recursos. Então, tudo isso a gente está tendo que fazer uma escolha. O quanto de liberdade eu tenho versus quanto recurso eu acumulo. Então, tudo isso está sendo revisto, né, colocado. A gente tem o Saturno regendo o passado e o Urano regendo o futuro. Saturno em etapas lineares, enquanto Urano quer dar saltos. Ele quer dar saltos, mas está num signo que vai lutar pela preservação. Então, tudo isso cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, a gente pensar em maneiras da gente reconstruir isso. Esses dois se encontram, eu vou dar datas exatas, pessoal, mas esse é um aspecto que está ao longo do ano.
na passagem do Sol, principalmente, né, e de planetas importantes, sobre, né, na passagem pelos signos fixos, a gente tem esses aspectos mais acionados. Então, a passagem por Touro, por Leão, por Escorpião e em Aquário, lá em fevereiro de 22, a gente tem essas configurações mais tensionadas. Então, por isso, da inspiração de fazer o vídeo agora na temporada taurina. Apesar deles estarem, essa tensão está o ano todo, nós temos as datas de encontro exatas. Lembrando que essas datas quer dizer que eles ficam ainda mais fortes naquele mês da data que eu tô dando. Então, nunca considere uma data estanque, tá? Então, a primeira passagem foi dia 17 de fevereiro, válido aí o mês, com implicações por mais tempo, a 7 graus. Então, Urano a 7 graus de Touro, Saturno a 7 graus de Aquário. Tô comentando grau porque você, que é curioso, curiosa, possivelmente conhece seu mapa, pode olhar, se principalmente você tiver um signo fixo proeminente no seu mapa, entender que grau que ele está e o quão perto de você está, em que área de experiência está, essa tensão da gente fazer essas escolhas, de abrir mão de algo em prol de uma distribuição maior, de uma coletividade, de uma horizontalidade que é Urano, versus a verticalidade de Saturno. Então, 17 de fevereiro, 14 de junho, a 13 graus e 6 minutos, e 24 de dezembro, a famosa noite de Natal, a 11 graus e 05 de, né, cada um no seu signo, o Urano em Touro e o Saturno em Aquário. Vale uma ressalva aqui, que no encontro de junho, Saturno estará retrógrado. Então, é o momento da gente... Lembra que a retrogradação, quando os planetas aparentam estar andando para trás, é o momento da gente repensar esse lado estrutural, né? Esse lado de Saturno, de alicerce, de responsabilidade. E nós vamos ter acabado de sair das fases de eclipse, né? Que vai se dar no finzinho de maio, começo de junho. Então, é um período ainda mais esticado em termos de energia no céu. Lembrando que o eclipse, ele puxa mais, né? Ele tem pontos de inflexão ainda mais proeminentes no ano. Dupla de eclipse a cada 6 meses, tem 2 eclipses com intervalo de 15 dias entre eles. No de dezembro, no último encontro, porque esses planetas se tocam 3 vezes, a gente vai ter o Urano retrógrado, fazendo esse convite para a gente repensar esses assuntos ligados a Touro, né? Economia, a forma que a gente alimenta, mantém, preserva, enfim. E claro que a gente falando dessa dupla, e principalmente a passagem de Urano em Touro, a gente está falando muito, e não é novidade, não precisa nem da astrologia, claro, para a gente saber disso, de consequências econômicas, né? Muito sérias, e essa temporada taurina também traz mais luz para essa parte econômica. Bom, espero que isso tenha dado alguma luz para você. Quero te convidar para você fazer parte, que na sua vida, na sua individualidade, você se pensar criativo, criativa, mesmo que no seu elo, mesmo que pareça pequeno, você está fazendo o seu movimento de vida. E isso é super bacana, a gente precisa redesenhar. Te convido para seguir lá o Denise no Instagram também, Denise_Conectarium Astrologia, e também o Astrothinking e um underlinezinho depois, que aí fala de um outro trabalho meu que junta astrologia e inovação num workshop único, onde a gente vai ver o mapa de cada um, saber desses simbolismos importantes da astrologia, ao mesmo tempo em que a gente aprende uma ferramenta de inovação, que chama Design Thinking, por isso do nome Astrothinking, que é o pensamento do designer. Coloquei em inglês porque ele é mundialmente famoso por esse nome, não quis perder, da gente saber do que a gente está falando. Então, uma ferramenta de inovação que te ajuda a te colocar em movimento. Enfim, fico por aqui. Obrigada. Se você gostou e não se inscreveu ainda, se inscreva. Vai ser um prazer tê-la aqui. E se você achar que mais gente pode se beneficiar, vai ser uma honra e fazer parte do seu hall de amigos e contatos, tá bom? Beijo. A gente se vê por aqui. Beijo grande.